O Tom não vale, o Tom se super produziu pra estar aqui, né? Olha, trocou de roupa, tudo. Figurino, o cara né? trouxe o figurino, o cara tá... Camisa social, ainda Eu disseram. vi aqui que ele não comeu X pra não sujar o bigode. Com certeza, não? Puta que pariu. Nossa, a cabeça dele. Bom, galera, então no episódio de hoje a gente tem aqui o Tom e o César pra gente falar um pouco sobre processos do audiovisual, sobre direção de fotografia, sobre equipamentos na direção de fotografia, iluminação, sobre processos no audiovisual, sobre a produção publicitária de produto. Tá? O César ele é bem focado na parte de vinícolas, ele atende muitas vinícolas e tem um trabalho muito interessante, acho que é legal abordar. E também a entrada do César. O César não faz só foto, faz vídeo também, os dois, ambos, né, trabalham muito na produção de vídeo. Acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Eu sou o Diego, eu sou da Pollen Audiovisual, né? O meu trabalho é montar equipes para desenvolver os projetos audiovisuais, então ambos aqui já trabalhamos juntos de alguma forma direta ou indiretamente. Então, lembrem de me contratar quando precisarem. E vou começar com o Tom, para deixar ele falando um pouco sobre... Te apresenta, Tom, fala um pouco sobre o teu trabalho, como que é o teu processo e tudo mais. Então, eu sou o Tom, hoje eu trabalho bastante com clientes mais fixos, bastante conteúdo desses clientes, lançamentos de produtos, enfim. Sou mais especializado na área de direção de fotografia e também gosto muito, já trabalhei várias vezes com Finestra de primeiro assistente, é uma das posições que eu mais curto ficar. Mas claro, faço bastante vídeo, enfim, eu só não curto muito subir muito na parte da fotografia para cima, no sentido de gerencial, assim, tipo, direção. Eu sempre até tenho retorno para o cliente, para a agência, para que eles dizem, a fala tá certa, a ação tá certa, o modelo era para fazer isso aí, para que justamente... Cara, sim, então é mais da luz e sombra, né? Isso, é mais a questão do quadro em si, não questão de direção mesmo, né? Isso, porque eu acho que, tem gente muito melhor que eu para isso, então vamos deixar eles... Sim. Até há muito pouco tempo atrás a gente fez um trabalho junto e é muito legal te ver trabalhando porque tu tem essa pegada rápida porque hoje o trabalho ele exige muito isso, né? A gente pega projetos que são rápidos, uma diária para fazer coisas que a gente tem que enfiar ali, coisas de 2 diárias, né? E eu notei muito isso de assim, tu tem essa percepção rápida do que vai acontecer na cena, já monta a luz, já organiza, tu tem uma noção muito fina, assim, desse processo, assim, da montagem, da rapidez. Vou puxar mais uma cadeira pro meu ego aqui, que cresceu. Não, mas eu acho que para mim o principal é como é que se diz? A eficiência no processo. A eficácia não corresponde a mim porque eu não sei para onde o vídeo vai, qual a estratégia, mas eu sei que o processo, então, pelo menos, cara, às vezes, por exemplo, tem lugares muito pequenos. Eu sei que eu não vou entrar com um caminhão de luz, 3 tripé e tal, luz pro teto, e já resolve. Ou vamos só apagar aquela, e porque, enfim, a eficiência, às vezes, a gente não precisa. Às vezes a gente pode fazer uma coisa bem afinadinha, mas às vezes, qual a solução rápida e que vai cumprir legal... Que tem, exatamente, tem projetos que tu tem 1 hora para fazer a cena, então tu consegue arrumar, isso no mundo ideal, né, sonho. Mas assim, tipo, cara, que nem esse projeto que a gente fez juntos, tinha 10 minutos, né, pra gravar a cena, 10 minutos, então tipo assim, cara, liga a luz, bota pro teto, aponta o negócio, gira, vê o enquadramento, gravou, tá bom, fechou, beleza, vai pro outro, sabe? Então, acho que isso é um negócio bem interessante da versatilidade, assim, que tu traz na diária de produção, que eu acho que isso é bem, bem importante, é um diferencial legal para o mercado de trabalho. Como o Finestra mesmo fala, as gincanas que a gente tem que fazer. As gincanas tem bastante gincana. Inclusive, acho que é legal vocês trazerem esse ponto de quando vocês trabalham junto, como é que é essa liga aí quando vocês trabalham juntos. Primeiro, eu vou pedir pro César se apresentar antes da gente entrar nesse assunto dessa liga de quando vocês trabalham juntos, mas quero que tu fale. Bom, meu nome é César, eu tenho um estúdio que começou com still, fotografia.
mas eu vou voltar um pouquinho mais, não vou voltar tanto quanto para a Lá barriga, na né? barriga Mas minha formação é toda comercial. Eu venho do mundo corporativo. E depois de certa idade eu resolvi trocar de profissão. Acabou desbravar novos mares, então eu não sou do meio, eu não sou acadêmico, eu sou autodidata. Tenho alguns cursos, fui especializando, fui fazendo alguns cursos específicos em São Paulo, alguns gerais para especializar mesmo em alguns pontos, mas eu não sou do meio, então muita coisa eu fui aprendendo batendo cabeça. E depois de certa idade a gente não pode mais errar muito nas nossas escolhas. Então a gente estuda mais, a gente toma decisões um pouco mais assertivas, tem que dar uma arriscadinha, mas com os pés no chão, então tem tudo isso. Então eu comecei com estilo, hoje eu faço muito vinícola, porque eu venho do mundo vinícola, sou sommelier, sou um cara chique. Mas eu era comercial de vinícola, então eu tenho muitos contatos na área, por isso que eu acabo fazendo mais. E o vídeo acabou vindo por obrigação. A ideia... É um complemento, né? Na verdade, eu não sentia como. Eu não sentia como até... O estúdio é novo, eu não esqueci de avisar, o estúdio fechou 5 anos agora, é um estúdio bem novo. Chegou até um certo ponto, para mim, eram coisas totalmente diferentes. Estilo, fotografia e vídeo, direção de fotografia. Eram duas coisas totalmente diferentes para mim. Eu achava que elas não conversavam. Até começar a entrar em sets um pouco maiores, que eu dividia set com vídeo, com filme. E aí eu comecei a entender, falei, olha, dá mais uma coisa, e comecei a fazer algumas vezes, que eu já comecei a comprar alguns LEDs, eu comecei a fazer para alguns sets de vídeo, que eu ia fotografar, montar luz. Eu falei, é a mesma coisa. Só muda a ferramenta. Exatamente. Então eu só vou ter movimento, então vou contar a história de uma forma um pouco diferente. Na fotografia eu preciso contar toda a história num frame só. No vídeo posso botar vários frames. Tu tem um controle, quando tu trabalha mais com a foto, né, com a luz na foto, tu tem um controle um pouco mais específico, né? Tu tem um frame, né? Aquilo que tu quer. O vídeo ele te pega um pouco, porque as pessoas acham que tem essa coisa de ser a mesma coisa, mas realmente ela tem uma pegada diferente na hora, porque a luz que tu imprime no vídeo e a luz que tu imprime na foto, né, apesar de ser o mesmo equipamento, a mesma coisa, mas na hora da captura da cena é totalmente diferente. Exato. Mas eu digo que é um pouquinho mais, tá? É um pouquinho mais profundo que isso. Que daí senão a gente vai entrar em questão técnica de luz, que é por contraste, por um pouquinho mais de dureza de luz, que muitas vezes o flash entrega muito mais do que que a contínua não entrega ainda. Por potência, por falta de potência de hoje. Tá melhorando. Hoje a gente tem material de contínua muito bom. Mas eu digo que a diferença maior tá em contar a história que tu quer contar num frame só. Que aí eu vejo que a dificuldade é um pouco maior da fotografia, do estilo. Já no vídeo a gente consegue mudar a cena com que a cena conte a história. Tu tem um movimento, né? Já ao contrário, o vídeo ele tem uma complexidade muito maior de iluminação. Porque a hora que tu movimentar, a tua luz mexe. Tua luz vai trocar a incidência, ela vai trocar a posição que ela vai contar uma história diferente pela luz. E já a fotografia ela é mais fácil. Sim. Porque tu tem... Menos complexa, eu diria. Ela é mais rápida de montar. Pelo menos eu acho ela muito mais rápida de montar. Um set de uma cena de vídeo eu demoro... Com tempo, com folga, 20 minutos. Um tempinho pra fazer. Um set de estilo rápido eu monto em 3. Sabendo mais ou menos o que eu quero contar, já tendo a cena montada. Às vezes sabe? Com menos luz, né, tu consegue dar já um efeito legal, né, dependendo da situação, né? Eu ao contrário, eu prefere mais luz. Estilo muita luz. Vídeo eu consigo trabalhar às vezes com menos. A foto pra mim tem que ter bastante. Eu não sei se porque eu venho do estúdio. Pode ser. Eu venho do estúdio, meu berço é estúdio, não era externo, era estúdio mesmo com luz artificial, total. Então hoje eu monto, até a gente estava conversando outro dia, que a minha forma de montar luz é diferente da maioria. E aí hoje eu tô trabalhando um pouquinho mais porque eu vivo um pouco mais de set de vídeo, do né? dia a dia de vídeo, mas eu monto um pouco ao contrário. Normalmente, se tu for num set, tu ilumina a cena inteira e negativo. Sim. Eu faço ao contrário.
eu escureço a cena inteira e ilumino. Mas aí eu acho que entra muito naquilo que a gente falou até nos outros episódios, que é muito da tua linguagem. Exato. É o teu jeito de trabalhar. Não tem, acho que Não, não certo tem ou errado, certo ou não errado tem. contrário, né? Não, Eu acho certo. que é o jeito que tu imprime Exato. no teu trabalho. Exato, né? exato. Não, isso eu entendi, só que eu não entendia porque eu fui em alguns sets maiores, com alguns diretores de fotografias bem conhecidos e tal. Falei, poxa, por que faz diferente? Daí, tipo, no meu processo de entender o meu processo. E aí eu falei, aí eu entendi. Falei, pô, mas eu não negativo tanto assim, porque eu não preciso negativar muitas vezes tanto. E aí eu entendi que eu pontuo mais a luz, que é o que eu tenho que fazer no estúdio, obrigatoriamente, porque produto, principalmente, se eu iluminar tudo no produto e começar a negativar, ele revela todo o meu ambiente, principalmente o refletivo que faz garrafa. E aí eu tenho que começar a negativar demais. Então, se eu iluminar só onde eu quero, eu não preciso negativar o produto, porque é refletivo, porque... Enfim, então essa é a diferença que eu senti. Então, esse é um pouquinho do meu background. E agora tu me pediu do Tom. O Tom foi uma das primeiras pessoas que trabalhou comigo. Porque eu vinha do Still, e no Still, muitas vezes tu te vira sozinho, tu tem um assistente só pra te ajudar a carregar, montar luz e tal. E a gente se conheceu numa produção do Unimed, eu acho que foi. Você podia falar marca, nomes, Pode. coisa? Podem patrocinar a gente aqui, inclusive. Estamos precisando aqui para ajudar a galera. Tem uma galera para alimentar aqui. É isso aí. O audiovisual cansa. O físico. Ainda a gente se conheceu numa produção que ele estava fazendo direção de fotografia para uma produtora e eu estava fazendo estilo e a gente montou todo o set de contínua juntos. A gente montou junto. Então você conheceu no set lá. E foi um set muito legal de trabalhar, foi assim, tipo, muito fácil, muito tranquilo, porque às vezes não é. Essa coisa de trabalhar a foto e o vídeo junto, ela é muito complexa quando os dois lados eles têm que converger. Porque senão, se tu pega um trabalho onde eu sou o fotógrafo e eu pego o cara do vídeo e ele não aceita essa fusão de luz, cara, vira Deus nos acuda, né? Porque é muito ruim de trabalhar. Tu tem que ficar mudando, né, luz pra cá, troca, agora é o flash, daí tu tem que ficar, ou desliga as tuas luzes, ou troca de lugar. Demora muito mais pra fazer o processo, né? Quando tu consegue fazer com que as duas coisas utilizem mais ou menos a mesma luz, com os ajustes e tal, cara, facilita muito, né, o trabalho, é muito mais rápido, né? Claro que tem trabalhos e trabalhos, né? Tem trabalhos que às vezes tu não tem o que fazer, né? Eu acho que foi uma que a gente fez de G-Kids que tu fez foto. Não, sim, isso. Cartago, acho que foi. Tipo, não tinha muito como a gente fazer, até porque era diferente. E externa, né? Principalmente. Em externa você tem pouca contínua e eu muito flash. Não tinha como fazer junto. Então exato. São situações são exatamente diferentes, né? Mas isso aí eu lembro as fotos, eu só olhei vocês postando de bar nublado e cenas abertas, assim. Cara, teve uma hora que depois... Porque não tem como negativar. Aí depois abriu um solão, não tinha muito o que fazer, assim. Foi uma gincaninha. Foi uma gincaninha, foi bastante coisa. A gincaninha é boa. Ultimamente tenho feito mais gincana do que filme, né? Sim. É normal. É normal da nossa mais gincana do que filme, mas a gincana ela é bom. Às vezes a gincana é mais tranquila, às vezes ela não é tanto. E aí quando surgiu uma possibilidade de fazer uma coisa um pouquinho mais legal, aí eu chamei o Tom, falei, vamos trabalhar junto. Daí eu ainda gosto, eu tenho uma coisa que eu tô tentando desapegar um pouquinho em função de como num set que eu faço, que tem foto e vídeo, eu faço os dois, tá? Eu tô tentando desapegar um pouco da operação de câmera e ficar só na direção de fotografia mesmo. Sigo no estilo, porque o estilo não vou largar, e eu tô tentando desapegar aos poucos a operação da câmera, sabe? Não é fácil, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de estar com ela na mão, e o Tom é uma pessoa que quando tem uns projetos mais complexos, porque hoje tem muita agenda, né? Então é difícil conseguir agenda. O Tom é um cara assim, tu liga pra ele, só 2026. Não vai dar, então... Mas quando tem alguns projetos mais complexos, eu gosto de ter ele junto, porque tendo uma pessoa que entende de fotografia, que entende de equipamento, entende de lente, principalmente, do que vai ser usado, eu tenho mais segurança de deixar ele no monitor. Não, ao contrário. No monitor. Porque aí, como às vezes tem pouco tempo, eu já sei o ângulo que eu quero, já sei o take que eu vou fazer, mas às vezes na pressa eu não consigo validar 100% se o foco tá legal, se a cena tá boa, se vazou alguma coisa. Então, tendo uma pessoa que entende de fotografia, que entende do processo inteiro, é mais que eu confio. Então, eu só digo. A última que a gente fez, que a gente fez o filminho lá.
que era como se fosse, era uma websérie com uma estética um pouquinho mais de filme, assim, bem interessante. Foi bem legal o projeto. Só que teve algumas áreas, alguns pontos que a gente tinha que gravar muito rápido, porque as pessoas eram mais velhas, elas não podiam ficar no set, então deu, fechou, foi, tu entendeu? Dá pra aproveitar, assim, daí eu chegar, Tom, tem foco? Tem. Parte pra próxima, tu entendeu? Então isso é legal trabalhar com quem já entende, e acho que a gente tem pouca gente, talvez, que faça a primeira assistência aqui na região. É difícil até porque a gente não tem sets que paguem um operador de câmera, um diretor de fotografia. Não o preço do mercado. Não o preço do mercado. Porque às vezes o preço do mercado do assistente é o preço que a gente tem que cobrar para fazer um serviço. Exatamente. Então, então, em alguns projetos, a gente sempre, quando existe porque eu digo hoje projetos, a gente tem projetos pequenos, mas com importância para nós. Seja por portfólio, seja por ser uma coisa que tu queira fazer. E eu costumo fazer muito isso em alguns projetos que eu tenho, que eu gosto. Eu dedico mais tempo e mais orçamento. Eu tiro do lucro, ou tiro de algumas coisas para ter uma entrega um pouco mais legal, para ter um portfólio. Eu não tenho nada nesse estilo. Aí faz um projeto diferente. Sabe? Complementando a tua linha de pensamento, quando eu comecei no audiovisual, eu tinha mais ou menos o jeito de trabalhar mais ou menos que nem tu, assim, sabe? Do tipo, eu sou o cara... Bom, eu tenho a câmera, eu tenho a lente e tal, eu gosto do meu jeito de gravar e de fazer, e daí eu vou fazer, pronto. Aí é bem essa tua troca que tu tá fazendo agora. Então eu também, depois, com o passar do tempo, eu comecei a entender, e até quando eu fui para São Paulo, assim, isso me abriu muito a mente, que eu não preciso... Aí eu consegui desopilar disso. De tipo, eu não preciso ser sozinho, eu consigo... Então, hoje em dia, eu já não faço mais nada, eu não dou um peido sem ter alguém junto, sabe? Sim. Tipo, então pra isso que tu chama, pra cheirar teu peido. Tu acha que eu tô aqui com 300 pessoas hoje pra fazer isso aqui? Tu acha que sozinho eu ia fazer? Mas isso é uma coisa massa que eu acho que quando eu trabalhei com Finestra foi a primeira vez. O que eu mais curto do audiovisual é, tipo, produzir imagens bonitas. Que nem eu disse, eu não sei se isso vai ser útil para o cliente, é o cliente que decide se ele quer vertical, horizontal, de dia, de noite. Agora, a partir do momento que chega essa informação, vamos fazer uma coisa bonita. E com Finestra, acho que teve essa... E trazendo o que tu disse, cara, não tem como fazer uma imagem bonita sozinho. Exato. Vou precisar de... É trabalho que exige ali, né? E um tempo que a gente nunca tem nas produções, né? E se tu tem pouco tempo e tu tem que fazer uma imagem bonita, tu precisa de equipe. E acho que outra coisa massa é que eu consigo, trocando essa ideia com Finestra, entender, a próxima cena, então, quando tu tá aí, tu vai fazer ela na sacada. Então, beleza, já vou montando isso aqui, eu já consigo adiantar. E esse trabalho de primeira assistência, que às vezes a gente pensa, nossa, não, tem o diretor que é o cara que sabe, primeiro assistente vai descendo. Não, às vezes os caras sabem parelho. Exato. Só que quem decide é o diretor. E aí, às vezes, o primeiro assistente consegue, tendo esse conhecimento, por exemplo, às vezes faço foco por Finestra, e o cara precisa saber fazer o foco mais do que o operador, às vezes. Ou, enfim... E essa questão até do foquista é uma situação difícil, porque varia muito do equipamento que tu tá usando, né? Da lente que tu tá usando, porque o lance ali da argola do foco, o movimento que tu tá fazendo na câmera, então tu tem que estar bem antenado que o operador tá fazendo também. Não é um negócio fácil de fazer. E eu vou te dizer uma coisa, aqui eu notei muito que as pessoas não entendem muitas vezes o papel do primeiro assistente. Mas ele é assistente. Cara, o primeiro assistente, muitas vezes, ele tem mais responsabilidade do que o diretor de fotografia. Porque se ele errar o que ele está fazendo, a cena foi embora. Pode estar uma luz linda que o diretor botou, pode estar um movimento de câmera lindo do cara que está operando, mas se tiver com foco ruim, ou tiver com... sei lá, errou alguma coisa. Errou o movimento, errou. E outra, uma coisa que é importante também, que a gente também quem normalmente num set um pouquinho maior mexe na câmera não é o diretor de fotografia, não é o operador de câmera, é o primeiro assistente. É o cara que vai regular, o cara que vai botar lente, troca a lente, o cara que vai deixar arrumado. Vai ver o ND como é que tá, ele vai ver como é que vai gravar, se vai ou não vai usar filtragem. Então, vem essa informação do diretor de fotografia, mas quem realmente mexe
seria o primeiro assistente. Hoje a gente faz tudo. Sim, A gente monta a câmera, a gente faz tudo, a gente divide as responsabilidades. Exato, quando tem produções maiores, até segundo assistente tem. Exatamente, terceiro assistente terceiro tem. assistente, Logger, né? que a gente logger, que é um negócio que não existe. É luxo. Logger é luxo pra gente. Então, isso é legal. A gente começou a brincar um pouquinho, eu digo a gente porque o Tom veio do início comigo. Eu gostaria de ter mais ele, mas como eu falei, ele tem Assim, o problema da agenda. É difícil. Mas eu entendo que cada um tem o seu caminho, cada um tem os seus clientes. Eu lido 90% com empresas, ou por intermédio da agência, ou diretos. Então, eu tenho todo o processo, eu faço um pouco de direção, eu faço um pouco de criação, edição um pouco também, então um pouquinho mais a ideia é tentar desapegar um pouco. Mas eu entendo que isso é um processo de cada um. Só que é legal ter esse... como é que eu posso dizer? Tentar a gente amadurecer um pouquinho mais o nosso mercado aqui, porque quem amadurece o mercado somos nós. Né? Então, para fazer, o orçamento é baixo, beleza. Ok. Mas vamos tentar amadurecer, vamos tentar fazer uma entrega, mesmo com orçamento baixo, uma entrega que valorize para o próximo tu poder cobrar um pouquinho mais, para dizer, não, a gente precisaria de uma pessoa a mais, eu vou botar uma pessoa a mais aqui. E amadurecendo o nosso mercado aos pouquinhos, a gente vai virar Porto Alegre, a gente vai virar São Paulo. Difícil, até porque Porto Alegre é muito diferente de São Paulo. Você já vê por aí. Eu vou te dizer que assim, cara, Porto Alegre, claro, a gente tem um pouco mais de recurso do que aqui, de equipamento, locação, coisas que estão um pouco mais disponíveis há mais tempo do que a gente tem aqui, né? Que aqui a gente tem a Indios ali com os equipamentos para locação que estão funcionando há pouco tempo, né? Perto do que lá em Porto Alegre já tem N tipos de... Mas eu acho que assim, tenho ido bastante a Porto Alegre para fazer assistência, tipo o primeiro assistente, assim. E cara, eu vou te dizer que assim, hoje em dia as coisas elas deram uma diminuída, então eu acho que assim, a gente não perde muito. Sim. Tá? Eu acho que a gente consegue entregar com o nível de profissionalidade que a gente tem, de profissionais que a gente tem hoje no mercado aqui, cara, eu acho que a gente consegue entregar, se não a mesma coisa. Eu acho que é bem esse lance de cultura mesmo, de cultura do nosso cliente, que está um pouco mal acostumado. Exato. Eu digo mais na questão realmente do orçamento, porque tu vai ter que fazer uma coisa legal, mas vamos fazer do jeito que dá. Cara, exato. Vamos tentar mexer um pouquinho aqui, tentar fazer uma entrega um pouquinho melhor. E explicar para o cliente. Explicar por que custa. Para isso entendeu? Que tu tá querendo, gostei da tua ideia. Olha, mais ou menos esse caminho aqui, para a ideia que tu tem. E aí, às vezes, mas eu não tenho tudo isso. Eu sempre falo, não, a gente pode mexer. Tu quer fazer isso aqui? É isso aqui que custa. A gente pode tentar chegar perto disso. E cortar aqui, né? Mas sempre é isso aí. O cliente tem que entender também que quando ele corta, ele não vai ter mais a mesma coisa de se custava 10 e agora tu vai gastar 5, tu não vai ter mais a mesma... Tu vai ter algo bem próximo, claro, porque é isso, é tentar entregar... Tu não vai porque o cara tá pagando pouco, tu vai entregar um serviço ruim. Exato. Tem isso também. E a gente tem que desmistificar um pouquinho a questão de preço, de valor, de dinheiro. Porque o dinheiro sempre foi um tabu, né? Sim, principalmente eu cobro tanto, por quê? Tá, mas por quê? Poxa, abre aqui, abre com o cliente. Tem isso aqui, vai ser, se tá com a produção inteira, isso aqui é produção, isso aqui são 2 câmeras, o custo dessas câmeras por locação, a câmera é minha. Tudo bem? De alguém vai ser locado, né? Eu faço exatamente isso. E aí tu começa a botar os números, olha, isso aqui é o custo pra gente rodar um dia. Eu tô te cobrando tanto, tem tanto, esse é o valor da produtora, que a produtora ou a pessoa para fazer todo esse processo, essa produção executiva, vai cobrar, que não é feio, porque alguém tem que cobrar, claro. Porque ninguém vive de amor. Então a gente tem que perder um pouquinho eu digo a gente, digo por mim também, mas sabe? Porque a gente tem que perder um pouco de abrir os valores, porque por que custou isso? Tu me pediu isso aqui, tem tudo isso aqui, e custou isso aqui. E eu acho que isso que a gente está fazendo, essa união, essa junção, é justamente para isso. Para a gente tentar se unir mais no mercado, sabe? Não é, cara, é que eu falei num outro episódio, a gente não tá aqui, eu não tô aqui para competir contigo, né, com o Tom, nem nada, eu tô aqui para somar, pra gente somar. Porque é isso, cara, vai ter trabalho que a gente vai se cruzar, vai ter trabalho que um vai precisar do outro. Exato. E eu acho vai ter um trabalho que o cara não consegue pegar, vai precisar, vou indicar quem. Eu não sei ninguém, eu não sei quem é bom, eu não sei. Exato. Eu já dou aqui, tem fulano, ciclano, esse aqui é bom com garrafa, esse aqui é bom com isso, esse aqui resolve todos os seus problemas, esse aqui resolve o problema pequeno. Exatamente. Porque daí começa a
tirar o dinheiro do primeiro plano. Exato. E tu começa a contratar o profissional pelo que ele entrega. Exato. Eu acho que no momento que o nosso mercado chegar nesse padrão, a gente vai começar a ter trabalhos melhores e a gente eleva um pouco também o nosso nível de entrega, de qualidade de trabalho, porque a gente consegue se municiar mais de equipamento, de todas as coisas que a gente tem disponíveis. De cursos, de conhecimento. Porque, e acho assim, que esse negócio de também... a gente trocar essa ideia, fortalecer o mercado também no sentido de... Ano passado eu comecei a chamar mais assistente. E aí um assistente chegou para mim, eu cobro tanto. Eu fiquei... Caraca, tu cobra mais do que eu de câmera principal, vou subir meu preço também. Daí, fechou, e daí depois eu consegui subir mais, e eu acho que é isso o sentido de crescer o mercado. Exatamente, porque todo mundo tem as suas empresas, tem as suas contas para pagar, tem tudo, né? O mercado, ele tá aí para ser competitivo mesmo, né? Mas acho que o legal é isso, da gente poder se ajudar. E competir não pelo valor, e sim pela tua entrega ou pela tua especialidade. Cara, isso é uma coisa que eu sou chato mesmo. Tipo, eu falo o tempo inteiro, eu falo disso, porque eu acho que se a gente consegue virar essa chave, a gente vai conseguir... Eu tenho, sabe, eu vou arrumar encrenca. Se o pessoal do estilo vai ouvir, da fotografia, eu vou arrumar encrenca, tá? Não, a gente chama eles aqui também. Quando eu comecei, eu era fora de mercado, não tinha nada, comecei meu trabalhinho no quartinho de casa lá, no meu pequeno estúdio, e eu não tive uma ajuda de fotógrafo. Uma. Inclusive tem um fotógrafo, não dá, porque senão a gente apanha, né? Aí não. Mas fotógrafo antigo e tal, renomado. Mas a gente já sabe que é o fulano lá. Não, tá louco. E eu precisava de um assistente porque nunca tinha usado assistente. Aí tinha uma produção grande que a produção me exigia um assistente, porque eu me virava. Eu achava, né? Porque é muito mais fácil ter alguém te ajudando. Né? Nem compara. Mas tudo bem, na época eu sempre trabalhei sozinho. E aí, por intermédio de alguém que conhecia, eu pedi se ele tinha um assistente para me indicar. Aí o fotógrafo pediu, é para foto ou vídeo? Aí o cara falou, não, é para foto. Então eu não passo os meus contatos. Foi, é só um assistente, eu não pedi a dica de como tu faz, o teu segredo, que hoje não tem mais segredo. Não tem mais segredo. Não isso tem aí segredo, é outra coisa que, tipo, não tem mais segredo. Se o teu diferencial é um negócio que eu posso achar no YouTube, tu não tem diferencial. Tem tudo no cara. Não vou guardar meu segredo, não existe segredo, cara. Em 10 minutos eu descubro no YouTube. E, cara, aqui todo mundo, na nossa região, todo mundo se conhece. Um falar, abrir a boca aqui e ali, tu descobre, tu sabe como que são os valores, quem é os contatos, as coisas. Acho que é uma bobagem isso. Sabe que, complementando a tua história, há muitos anos atrás, eu tinha uma gravação que eu ia fazer treta também, né? Expondo. A gente ia gravar uma fala, era o Duda Garbi com o Felipão. A gente ia gravar um negócio lá na casa do condomínio lá do Felipão. E, cara, na época, apareceu o trabalho pra eu fazer, tinha que gravar com 3 câmeras, eu só tinha a minha Sony. Cara, onde é que eu vou achar mais 2 câmeras? Foi aí que eu conheci o Léo ali, inclusive, que eu fui lá, loquei dele a câmera, ele nem locava nada, ele tinha recém comprado a câmera, eu acho. E, cara, peguei, loquei dele lá por um valor, aí fui falar com uma produtora aqui da cidade, bem antiga. E aí os caras, não, a minha Sony eu não loco. Como que tu ousas, tipo, pegar esse trabalho se tu não tem equipamento para fazer o projeto? Tipo assim, então tu tem que passar o trabalho para nós. Foi mais ou menos, resumindo, foi assim, vou atrás de mais 1 ou 2 lugares, achei a outra Sony e acabou, entendeu? Fui lá, fiz o meu projeto e tal. Então, daí eu entrei no mesmo ciclo que tu. Tipo, poxa, se o meu companheiro de trabalho não tá me ajudando a crescer, cara, como que a gente consegue? Eu já tive alguma experiência... eu pulei o porquê que eu entrei no vídeo, né? Agora que eu lembrei. Desculpa. Faz uma... Põe na historinha. Eu vou terminar só a história e vou começar outra. Tá? Não, vai tranquilo. E eu não tive isso no vídeo. Não tive. Eu só tive pessoas que me ajudaram totalmente. Quando eu resolvi fazer fotografia, trabalhar com fotografia, eu fui a São Paulo, fiz um workshop, fiquei 3 dias com o Diego Rousseau. Vocês já ouviram falar. É um cara muito conhecido de fotografia de estilo, gastronomia,
Jack Daniels, fez todo o livro da Ana Maria Braga. O cara tem bastante coisa grande, assim. Helmans, tem algumas coisas grandes. Sim, tem clientes mas grandes. estilo, né? E a gente fez lá, e lá nesse curso, a gente tava no workshop com 5 pessoas, e tinha inclusive ele tá num grupo hoje meu, a gente conversa muito, que ele fazia vídeo, trabalhar com vídeo e filme. E ele foi para aprender iluminação do produto. Com estilo, mas o conceito em tese é o mesmo, né? Ainda mais refletivo. E aí, quando eu comecei, eu falei, cara, mandei um WhatsApp pra ele, nunca mais tinha falado com ele, falei, e aí, cara, tô pensando em começar no vídeo. O que eu faço? Ele falou, faço. Começa. Qualquer dúvida, pede. E eu tive muitas. Tive muita dúvida. Fiz muita cagada. Que é normal. É normal. No início... Ainda faço. Sempre numa gincaninha, sempre umas 2 cagadinhas na gincana. Nossa, sempre, só a gente finge que é estético. Aquilo que o Samuca falou, o Samuca foi embora já, mas que ele falou, se tu fala que tu sabe tudo, tu é mentiroso, né? Exato, nunca vai saber. Não vai saber, nunca, até porque cada set muda. Exato. Cada cliente é cliente, cada produto é produto, cada pessoa é pessoa. Então, sempre tu vai errar alguma coisa. Tu só tem que minimizar ao máximo os erros que tu vai ter no set ou que sejam controláveis. E isso, tu falou uma palavra muito massa das coisas que eu estudei, cara, a nossa função é cada vez mais prevenir os erros que vão dar lá na frente, não sendo pessimista, mas eu sei que eu quero uma imagem tal. Beleza, então eu já sei que se eu não levar um sol porque tu quer uma coisa iluminada, vai dar ruim porque não vai ficar no... Sim, tu não vai ter o efeito, né? Tu não vai chegar pendurar naquilo. esse sol... vai ser nessa locação, eu não consigo botar lá fora, então vou ter que pendurar aqui no teto. E acho que outra coisa, falando em amadurecer mercado, antes a gente estava brincando dos tripé, né? Eu acho que a coisa que mais reflete assim, o amadurecimento e a profissionalização, eu acho que eu me senti muito profissional quando comprei um saco de areia. Porque daí o cara, agora eu tô me preocupando com... Se vai cair, vou conseguir fazer umas coisas diferentes. Ou até tem essa Carolina, que é uma garra que a gente consegue botar luz onde quiser, porque às vezes a gente precisa, se tivesse uma luz lá, e isso é profissionalismo, né, quando tu é contratado mas eu preciso daquela luz naquele canto. Não, vai ter aquela luz naquele canto, porque tem 18 maneiras de botar aquela luz naquele canto. A gente brinca de tripé, mas o tripé é muito importante, né? E dá uma raiva que, às vezes tem tripé de câmera, por exemplo, que daí tu bota 50 mil em um tripé de 200 sal, daí, aí não é. Aí, sim, que eu digo, escolher o tripé certo, né? Escolher o tripé certo. Tripé... E é caro, todo mundo quer comprar uma lente de 10 mil, 5 mil, e é sexy, né? Mas tu não vai botar numa câmera qualquer, e aí tu vai botar uma luz, todo mundo pensa, não, porque tem a luz da Aptio, não light... mas daí tu vai botar em que tripé? Vai subir como? E daí, modificador, e tem, não, precisa de um dome. Não, cara, às vezes é rebater na parede, às vezes é tu dominar a técnica para... Cara, aqui a gente tá usando um pano, um butterfly, que eu comprei 5 panos diferentes, vamos ver qual que funciona, como é que funciona, e é esse domínio, e isso para mim que reflete mais o profissionalizar, o crescer o mercado no sentido de qualidade, é realmente dominar técnicas e usar os equipamentos também ao nosso favor, né? E hoje em dia é muito mais prático também pra gente comprar esses equipamentos ou locais. Muito mais hoje. Né? Antigamente era muito difícil. Eu falo por mim que isso que eu 5 anos de mercado, tá? Eu peguei o início da Aperture como uma luz acessível. Sim. Tá? Porque a gente fala, vai trabalhar em Fresnel, vai trabalhar com luz... HMI. HMI não tem, a gente tem muito pouco acesso. Sim. Pouco acesso. E outra, peso, tripé pra botar, equipe pra montar. É aquilo que a gente tava falando, tu vai pra uma locação, aí tu tem que levar os HMI lá, que tu pega uma casa velha no interior, tu bota um na tomada, cai a casa, no caso, às vezes, né? Pega fogo a casa. Então, hoje a gente tem muita ferramenta que não tinha. Eu não sofri tanto por isso, porque quando eu comecei no vídeo, eu já tinha ferramentas mais acessíveis, baratas, muito baratas, que não são muitas vezes profissionais, eu digo, porque elas não duram num set. Eu acho que isso são as coisas mais caras que eu comprei. Eu me lembro de uma vez que eu comprei uma pilha. Eu não vou gastar 20% a mais numa pilha. E eu perdi a única vez que meu avô chorou na frente da câmera, porque acabou o áudio, acabou a pilha do áudio,
porque ela tava cheia, daí é o equipamento mais caro. Outra coisa, cara, aqueles tripézinho preto que eu comprei 3 por R$100. Dura 3 vezes, eu acho. As coisas mais caras que eu comprei. Agora, tu pega um tripé aí, sei lá, de 1.000 pila, nem a gente tava falando, os luva pina aí de 2, 10, dura mais que eu. Então... É isso que eu tô dizendo, de tu escolher, porque essa questão, né, de que o tripé é importante, tu faz a escolha correta, né, pra te usar, enfim, dentro dos outros equipamentos. E isso cai no assunto que a gente tava falando sobre precificação. Porque daí tu pensa, eu vou cobrar lá 1.000 pila para fazer um valor. Sim. Para fazer esse trabalho. Cara, às vezes tu leva 30 em equipamento. Exato, até mais. Estou chutando bem baixo, 30 equipamentos, porque às vezes 30 é a câmera. Entendeu? Então tu leva 30. Eu tô dizendo o cara que tá pequenininho, com a luzinha, lá tá meia dúzia de tripé, 3 luzinhas, uma câmera, 3 lentezinhas, 30 mil, muito fácil. Então, eu não estou falando de equipamento muito grande, estou falando de luz simples, câmera simples, lente simples, tripé simples. E aí tu vai cobrar 1.000, aí o cara pensa assim, e se estraga? Se esse cartão vagabundo queima, se essa luz aí não Cara, falha. o LED, sei lá, cai no chão, quebra, tem que consertar. Foi um que caiu. E aí tu tem que consertar. Tu tem que consertar, os estraga uma R$1.000 lente, não tu paga. entendeu? A lente deu um problema, estragou. Beleza, uma vez, tudo bem, vai lá, vai demorar um ano, vai pagar ela de novo, mas como é que tu vai conseguir ter uma estrutura interessante para poder evoluir, a não ser que tu não queira, cada pessoa, Sim, exato. cada pessoa, mas como é que tu vai ter isso como um negócio? Porque a gente gosta, para mim é minha paixão, é meu hobby. Hobby não, porque hobby eu não fotografo e não gravo nada fora do trabalho, né? Sim. A gente tava falando disso hoje, eu e o meu novo editor, que é depois um dia eu quase trouxe ele, mas um dia ele trai. É um cara muito bom do audiovisual, inclusive. Eu não pego câmera na mão. Não pego. Eu pensei hoje, ele falou, tu sai com câmera pra fotografar quando viaja? Eu falei, não. Olha, eu não uso nem o meu celular. Eu também. Não gosto muito. Tudo bem, eu sei que são duas divisões. Sim. É que eu gosto muito de estar num set. Adoro. Odeio ficar numa frente do computador editando. Tem que editar? Tem. A gente é adulto, né? Tem que fazer as coisas que não dá. Mas eu gosto muito do set. O set me diverte. Mesmo gincana, que chega no final do dia destruído, brabo às vezes, porque não deu pra fazer o que tu queria fazer. Porque entre um ou outro incomodar, ou não tava, eu quero, mas eu termino o dia tranquilo. Às vezes não gosto, porque a gente faz o que às vezes não quer. Aí tu chega no final do dia cansado, dizendo, não gosto, ficou bosta tudo aqui, não tem nada que prestou. Aí chega no dia assim, olha, ficou bom. Olha, deu certo, entendeu? Porque às vezes tu tem que fazer o que o cliente quer, Exato, não o que a agência exatamente, quer, não o que tu entendeu? quer, não, no Então, fundo, né? Mas isso é uma coisa que eu desapeguei. Até porque tu falou uma palavra muito boa, que é negócio. Então Exato. tem que... A gente está aqui para fazer e que nem já foi falado aqui antes, audiovisual não se faz sozinho. A gente precisa de uma ideia e depois a gente entra aqui na máquina de produzir, depois tem a pós, e é um negócio que precisa dar resultado lá para o cliente final. Então, ficaria muito bom se tu tivesse com uma camisa azul aqui por causa dessa luz. Não, mas a cor da minha marca é vermelho. Então, vamos lá, né? Exato. E a gente tem muito questão de ego. Mesmo, todo mundo tem. E também é difícil separar, às vezes, eu sou um profissional, eu sou um artista, Exato. né? E aí a coisa do artista... E quando tu chega no início, eu hoje tô aprendendo, ainda acontece, tá? Quando tu fez aquela coisa legal, tá massa, tu gostou, tu manda pro cliente, não gostei, tem que alterar isso aqui. Pô, cara. Como assim? Como tá perfeito, era assim que tinha que ser. E brabo, e fica brabo, e troca. Não, cara, é pra ele. Sim, Tu quer fazer uma coisa pra ti, faz um autoral. Entendeu? Faz um curta, sei lá, faz um autoral. Então, esse é um desapego, eu digo, do mercado, principalmente publicitário, que é o que eu trabalho 90%. Então, a gente tem que desapegar, não é para nós. O cliente quer assim, o cliente quer que chova, chove, tá ali, pronto, e desapega. O máximo que a gente fazer é tentar deixar essa cena o mais bonita possível, dentro do que o cliente quer, ou do que a agência quer, ou do que o cliente precisa para vender, muitas vezes. Porque a publicidade é isso, a gente está lá para criar uma ceninha, ou para vender uma marca, ou para vender um conceito, ou para vender um produto. Então...
E aproveitando, agora que a gente está falando sobre processo, assim, como que é o processo de vocês de trabalho, assim, desde o atendimento, sei lá, não precisa ser desde o atendimento ao cliente, mas como que é esse processo de captar, né, fechou o projeto até a entrega, assim, como que vocês costumam trabalhar? Não sei se quer. Eu já tô falando, daqui a pouco vira um podcast meu, né? Então, calar a boca ainda aqui. Estamos em casa. Então, depende muito do escopo do trabalho, mas volto a dizer aquilo que a gente falou antes de eliminar os erros durante o caminho. Às vezes a gente já tem afinidade com o cliente, então a gente já sei que talvez seja naquela sala que eu já sei, então já vai ser, eu faço bastante coisa no hospital, já sei, aquelas luzes são tal temperatura, tal câmera, tal, vai ser em tal sala, pô, já sei que eu preciso negativar aqui que tem reflexo. E tem um lance legal que tu faz muito, que acho que é legal abordar, que tu usa muito essa coisa da correção. Eu vi até uns vídeos que tu postou, apareceu tal coisa. Daí como é que é pra ti esse uso? Tu usa a inteligência artificial, tu faz Isso é uma Photoshop? coisa muito feia que eu tô fazendo, cara, porque eu mesmo tô me matando. A gente teve uma gincana no sentido de corrida, até porque era com crianças e tu não tem muito tempo, e ainda as crianças eram autistas, ou seja, elas cansavam rápido. E daí eu tinha, cara, 2 minutos. Ele vai terminar aquela atividade, pra ele vai cansar, ele vai sair gritando. E aí tá, vamos fazer uma aqui, não dá. E daí era muito reflexo. E daí, achei mais ou menos 2 milímetros aqui que eu posso fazer um movimento. E aí, apareceu o extintor, né? Daí, naquilo, o modelo tava no outro lado, cansou, levantou. Daí vamos ver o que a gente tem de imagem aqui, né? E daí era aquilo ali. E aí mas eu acho que eu não prometo que eu vou tirar, né? Porque vai que não dá, né? Não, eu consigo dar um crop aqui, eu consigo dar um zoom. E por sorte as ferramentas estão muito boas. Não que tenha sido fácil. O cara leva lá 1 hora para fazer 3 segundos de vídeo. Mas cumpriu o papel, então às vezes rola legal. Eu acho isso fantástico. Teve outras cenas de uma coleção de um sofá muito grande no estúdio do Gui Giordani, que estava aqui antes. E o sofá, ele é bem largo, eu preciso da versão vertical também. E eu tinha falado com a agência, nem vou fazer vertical, porque quando a gente faz vertical de uma coisa que é larga, a coisa vai parecer uma miniatura, né? Então eu vou pegar ele meio diagonal, que ele enche mais o frame. E daí não deu, e daí outra coisa que eu precisei fazer, uma imagem horizontal, que estava legal, fazer vertical. A inteligência artificial completou legal, assim. Isso. Mas, enfim, o processo pós, assim, porque eu comecei em eventos, ou seja, eu tive uma experiência de, cara, tá aqui os ingredientes, faça um bolo. Depois eu fui para uma empresa de marketing, que aí foi em massa entender, é por isso que a gente tá fazendo tal vídeo. E daí, hoje... Por que eu comecei esse assunto, eu não sei. É o TDAH. É questão de peixes também. É bom. Não, por causa da TDAH, quando vem, nós estamos falando sobre cerveja aqui. Sobre outra coisa aleatória, né? Eu tava falando do processo de produção do início até o fim, como que funciona. Isso, então, e daí tem às vezes agora quando o TDAH funcionou. Às vezes quando é um cliente novo, um projeto maior, continuo nessa linha de eliminar os erros durante o caminho, peguei o roteiro. Então ela tá triste, é isso que tu quer dizer. A gente vai pegando, então se ela tá triste, daqui a pouco é uma luz fria. Então vai ser uma casa de campo. Casa de campo talvez tenha espaço lá fora, e o cara vai eliminando isso. E é sempre bom estar em alinhamento com a agência, com o cliente, com o roteirista, para cara, é certo essa leitura que eu estou fazendo? E a gente tem primeiro um moodboard para a gente seguir. Entendi mais ou menos o que tu quer. Ele já está querendo uma luz dura aqui, não, ele está querendo uma luz suave, vai ser interior, vai ser exterior. Aí depois a gente pode tem projetos que eu vejo assim, cara, eu não estou seguro que o que a gente está fazendo é o que o cliente quer. Vamos fazer um vídeo monstro, que a gente fala, que é a gente sair com o celular, já fiz com câmera também. Vamos lá na locação, se a gente tem, ao mesmo tempo que a gente faz um scout da locação, a gente vê já enquadramento e tal, e a gente bate com o cliente, olha, é mais ou menos assim que o vídeo vai fazer, a gente precisa de 3 segundos dessa cena, 4 daquela, 5 dessa, é mais ou menos esse aqui o esboço do vídeo. E aí depois, por que isso? Porque a gente
já foi falado aqui também, que a gente não tá vendendo um negócio, tá vendo esse parafuso aqui, eu vou fazer 30 igual. Não, a gente tá fazendo uma coisa que não é palpável, uma coisa que é no mundo das ideias, então a gente tem que ir alinhando. É pra cá que a gente tá caminhando junto, né? Não, vamos mais pra cá. Não, então vamos... E aí, então, é bom sempre manter bem alinhado pra lá no fim. Mas não era bem isso. Mas é que a gente faz 3 semanas que a gente tá caminhando pra cá, né? Mas não acontece isso porque a gente está aprovando, a gente está alinhando, né? Sim. Mas é mais ou menos esse processo e, claro, eu não sou muito da parte, que nem eu falei, da fotografia para trás, que é a direção, que é o roteiro. Sim. Então, é difícil dizer, não vai dar. Não, tá errado isso aqui. Eu só tento entender de tipo, então realmente ela vai estar dentro de casa chorando. Beleza. Então vai ser assim que vai funcionar. Vai ser assim que vai funcionar. E eu gosto, e outro motivo de ser massa com o Finestra, que o Finestra vem com as ideias de fotografia. Não, a gente precisa de um top light aqui. Não, beleza, top light, não sei o que, eu vou pendurar no teto, ou vou trazer um tripé, ou vou trazer isso aqui. Mas eu sou mais do tático, assim, de tipo, tem isso aqui, eu te ajudo a chegar aqui. Mais ou menos. E tu edita normalmente o que tu capta e tal, os teus projetos, é tu mesmo que edita, finaliza e tal. Como é que é isso pra ti, essa questão da finalização, assim? Tô querendo passar mais pra frente, mais terceirizar essa parte, porque tem coisas que são rápidas, tem coisas que... quando é muito rápido, o cara, isso aqui, 2 horinhas eu faço. Quando é mais ou menos, isso aqui tem um volume interessante, vamos tentar passar, eu tô querendo passar. E aí, quando é... não que seja muito complexo, mas é uma coisa que às vezes vai ficar ou caro para o cliente, ou uma mão de obra muito especializada que nem sei quem vai fazer isso aí. Exato, não sei quem é que vai tapar buraco, consertar coisa que nem eu faço. Fica a dica, porque assim, eu conheço pouquíssima gente que trabalha com essa parte de finalização, que eu acho que é uma coisa que a gente peca bastante, né? Porque não adianta também tu ter o equipamento legal, o melhor equipamento, melhor lente, melhor tudo, e a finalização não ser... Eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de editar. Eu sou no literal da palavra, eu sou um editor medíocre. Sim. Tá. Mediano, para não dizer. E eu não gosto e não é uma coisa que eu quero especializar. Tá pegando fogo, bicho? César, então conta pra gente como é que é mais ou menos o teu processo, assim, do início ao fim, assim. Eu fico num limbo, na verdade, como empresa, como estúdio, porque eu não me considero necessariamente uma produtora, mas faço muita coisa de produtora, e não me considero necessariamente só um estúdio. Então eu fico num limbo, porque quando muitas vezes eu trabalho com o cliente do início ao fim, eu vou fazer todo o processo de uma produção normal, como eu vou ser contratado só para fazer a entrega do material, sem roteiros, sem programação, sem nada. O meu processo hoje, a gente tenta centralizar o máximo dessas informações, principalmente se é uma produção muito rápida. Principalmente conteúdo, ou que a gente tem uma diária muito curta, ou uma diária, ou às vezes muita coisa para fazer numa diária. E a gente tenta, uma experiência que a gente está testando agora é trazer muita coisa para dentro, para programar a ordem do dia certinho, porque normalmente quando tem agência, quando tem cliente, não fica com a gente essa programação. Tu perde o controle, né? E daí daqui a pouco eles botam 10 minutos, nessa cena que eu preciso de meia hora. Exato. E aí botaram meia hora numa cena que... Exato. E aí eu comecei, a gente tá em teste agora, foi 2 produções assim, foram 2 assim, de trazer para dentro, por exemplo, são vídeos curtos que muitas vezes não tem roteiro, a gente quer mostrar isso aqui. Então, pera. Então vamos pelo menos fazer um roteirinho simples de que cenas a gente vai gravar, para também não ficar gravando por nada, para não ficar correndo, para não fazer... fazendo cena que não precisa, né? E outra pra gente também conseguir entender como é que vai fazer tudo durante o dia e não chegar lá, porque quando é produção assim, tu não tem scout, tu não tem nada. Então tu vai chegar no dia e vai dizer, sol vem pra cá, beleza, tá, então tu programa na hora. Se a gente consegue antecipar, a gente pelo menos entende como é que vai ser o cronograma já passa pra produtora a ordem das cenas, a ordem do que a gente vai fazer para cada lugar, então tá todo mundo pronto e não sai aquela, a gente precisa fazer isso aqui, a próxima é isso. Não, já tá aqui. Então já dá, todo mundo consegue se antecipar, o cliente já sabe o que vai rodar, a agência já consegue ajustar alguma coisa se precisa ajustar lá na hora. Então eu comecei a trazer um pouquinho mais para essa organização para
essas produções mais rápidas, mais conteúdo, porque não é um filme, não é um filme. São pequenos vídeos e fotografia, com cara publicitária, mas é conteúdo. Não é nada, não é uma campanha, por exemplo, tá? E para campanha é muito variado, depende, vem muito da agência já vem roteiro da agência, como é publicidade, 90% vem roteiro da agência. Então a gente já trabalha em cima dele, trabalha storyboard em cima dele, trabalha o que a gente vai querer de estética. Monta equipe, porque hoje, agora entra, como o Tom estava falando da edição, eu não gosto, estava falando que eu sou um editor medíocre, porque eu não gosto de editar. Então agora entra mais uma pessoa na equipe para cuidar dessa parte de pós e um pouco de pré também, para que a gente já saia o mais pronto possível mesmo para essas gincaninhas, que a gente já saia o mais pronto possível para que na volta a gente não tenha que resolver pepino na pós. Então a gente tenta minimizar. Vai ter, então, porque não tem o que fazer. O cliente já entende isso, a agência já entende isso. Se é um projeto maior, não. Aí tu consegue ter as 2, 3 diárias para rodar o teu projeto, tu faz aquela coisa com mais calma, porque a entrega vai ter que ser diferente. A entrega, ela necessariamente vai ter que ser no padrão do que tu vendeu para o teu cliente. Ponto. A produção de mais conteúdo às vezes é o que dá para fazer dentro da luz que tem e dentro do tempo que deu. Tá todo mundo ciente disso, e é muito importante deixar isso claro para o cliente. Que é aquilo que a gente estava falando lá no início. Porque a gente tem uma coisa que é muito importante, que é alinhamento de expectativa. Exatamente. Para todo mundo, para nós é importante e para o cliente é importante. Porque se o cliente diz assim, mas eu pensava que ia ser um negócio muito legal, que tu me vendeu, que ia ser um negócio muito legal. Não, eu te dei o preço também que ia ser, tu me deu a ideia e eu te dei o preço. Mas aquilo custava X, né? Exato, por isso que os números são legais de apresentar. Olha, a gente vai conseguir fazer isso aqui, talvez, mas tem que deixar claro, não tem que ter vergonha. Talvez com essa verba a equipe seja um pouco menor, a gente não consiga fazer tudo isso aqui, a gente teria que fazer isso aqui, pode ser? Tudo que é acordado antes é mais barato. Não, e outras vezes a gente tem medo de, nossa, vou botar esse orçamento aqui e o cliente não vai fechar. Mas não precisa ser duro assim de, cara, é X. Não. Eu tô dizendo, é X se tu quiser isso aqui, mas eu consigo totalmente negociar se tu quiser. Tu monta, mesmo sabendo a tua expectativa, né, quando tu monta, eu pelo menos faço isso, né, tu sempre tenta fazer o ideal para te executar e entregar aquilo que tu tá na mente com aquilo que o cliente quer, né? Claro. Mas aí, logicamente, a cada 20 projetos, um sai assim, né? E aí tu vai ajustando, logicamente. E outra coisa de valor e de amadurecer mercado e de profissionalizar, o Sérgio falou da ordem do dia, a importância disso, que ele tá trazendo para ele também. Teve um projeto que eu fiz, a ordem do dia, e era bom porque era perto de casa, aí eu conseguia, já sei que a luz vem aqui, vem lá, deu para fazer visita. Cara, às vezes é um valor a mais que o cliente paga numa ordem do dia, porque o cara cobra para fazer esse trabalho, e o scout, mas economiza tanto, porque, por exemplo, nesse projeto, se eu não estivesse lá, eu não saberia que a luz ia entrar pela manhã naquela janela, e aquela janela a gente ia estar gravando como se fosse noite. Se não tivesse eu ido antes, quanto que o cliente não ia gastar? Porque daí eu teria que, a janela não fechava, eu teria que botar um pano preto lá, será que eu vou botar dentro ou vou botar lá fora? E quem que vai arrumar isso aí? Precisa de tempo. Ou seja, uma ordem do dia, um scout, tu perceber o ambiente, economiza tanto pro cliente. Essa pré-produção bem feita e tu ter esse luxo, né, de ter aqui, deveria ser obrigatório, na verdade, né, essa coisa da visita de locação, né, que para nós vira luxo, né, mas tu poder fazer um scout legal, porque daí tu já chega pronto, né, enfim, tu minimiza muita coisa, minimiza muita coisa. E aí, por isso que eu digo, né? Às vezes tu leva uma tralha de coisa. Mais uma coisa que o cliente economiza, se a gente tem esse elemento, mais uma coisa. Não preciso levar tudo isso aí, que eu sei que o negócio vai ser diferente. Exato, não precisa estar com o equipamento pro tal do coeficiente de cagaço, né? Exatamente. Entendeu? Tu leva o ideal, né? Exato. E hoje, por isso do processo é mais ou menos isso, vai para dentro. Até então eu editava muita coisa, terceirizava algumas edições. Hoje a princípio fica tudo interna. Terceirizo algumas assistências, então o estúdio é pequeno, não quero ter uma coisa, a ideia de ser muito grande, porque eu venho do negócio e o negócio tem que ser lucrativo de qualquer forma para todo mundo. Tem que ser uma coisa saudável. Eu não digo nem por lucrativo de sobrar dinheiro para o cara ganhar muito dinheiro, eu digo para ser saudável, para ti não ficar preocupado em casa, porque é uma empresa, né? Como é que vai pagar as contas amanhã, como é que vai fazer, então eu acho que tudo tem que ser pensado como uma empresa. E eu trago isso pro estúdio e
não sendo só uma produtora, ele é um estúdio de fotografia ainda. Eu faço muito projeto só de fotografia publicitária. Vou te dizer, hoje o número está em 60-40 hoje, 60 vídeo e 40 fotografia. A ideia era abandonar a fotografia, porque eu gosto muito mais do set do vídeo, mas não necessariamente. Eu acho que foi só um ponto de que eu quero só fazer isso aqui porque é legal. Só que o publicitário, ele é muito legal de fazer. Eu gosto muito de fazer esse tipo publicitário. Então é uma coisa que vai caminhar junto. Hoje a gente junta os dois, na grande maioria. Então faz o estilo e faz o filme, faz o estilo, faz o conteúdo. Não consigo mais fazer com a mesma luz. Eu tenho que trocar o set hoje. Eu cheguei num ponto que eu não consigo mais fazer estilo com luz contínua. Então o estilo vai ter um complemento, pode usar a base do vídeo, mas vai entrar com flash para fazer um contraste, para ter um pouquinho um plus, né? Um plus, porque muda bastante. A foto... O Sharp. Eu trabalhei bastante com o Gui Giordani nos móveis. E móveis tem textura, tem coisa, e aí, cara, eu vejo as fotos dele assim, pá, massa demais, porque ele dá um flash e congela aquilo lá, consigo sentir a textura. E a lente que eu uso, tipo uma 90 macro, é sharpzíssima, mas não tem o mesmo sharp, gravando em 4K, não tem o mesmo sharp que um flash. Exato. Então, mais ou menos, esse é um pouco o processo. Agora eu vou terminar aquilo que eu não contei. Por que eu fui pro vídeo? Tem tempo ainda aí, galera? Não, é rápido, 1 minuto. Me obrigaram. Então foi. Que hora é agora? Então foi. Tá, não, gente, então vamos terminar. Bora. Galera, a gente vai ter que terminar aqui, então, o nosso episódio, porque já pegou fogo com o Fresnel. E a gente tá sem tempo, senão o nosso próximo convidado, que é o Lucas, não vai ter tempo, e aí acabou-se tudo, né? Gente, quero agradecer ao César, ao Tom. A gente vai continuar esse papo em algum momento, então talvez tenha mais um episódio sobre isso, porque tem bastante coisa para falar. A gente pode trazer mais alguém para complementar a nossa conversa aqui. Agradecer a UX, ao estúdio que cedeu aqui, o Fresnel que quase queimou. Agradecer ao Índios pelos equipamentos, pela ajuda nos equipamentos, toda a galera que está aqui trabalhando, que tem um monte de gente. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Alguém vai estar aqui no meu lugar e outras pessoas vão estar aqui também.